amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia ao Cris Convida, Academia da Magia em sua vida. Magia vem de mago, mago vem de criação. Você escolhe, cria a vida a partir das suas escolhas. Como vocês estão de escolhas? Como é que tá a sua vida? Como tá a sua vida? Tá rolando aí? Os gatos andam assustados. O que é que tá rolando aí, amores, hein? Como é que vocês estão? De lua cheia em quê? Em Capricórnio, de uma alunação canceriana, essa lua tão poderosa, onde a lua está em casa, ela está em seu reino, porque a lua rege câncer. Então quem aí é do signo de câncer, quem aí nasceu nessa época, quem tem lua em câncer, que é um posicionamento importantíssimo, quem tem ascendente em câncer, quem tem Quiron em câncer. Aliás, nós temos todos os signos, né? Onde está seu câncer? Em que área de sua vida? Qual a casa em seu mapa? Então são assuntos muito importantes. Por que é importante, Cris? Porque câncer, meus amores. Olha, não sei se estou falando alto ou baixo, fale pra mim, porque esse frio me deixou com um ouvido aqui silenciado. Eu tô aproveitando para ouvir as vozes que não são das ruas, né? Tô aproveitando para apurar os meus ouvidos. Tá sendo uma experiência riquíssima, mas eu tô meio surda. Eu escuto pouco. Meu irmão da estante tava me chamando ali, eu falei, pode gritar que eu não tô ouvindo nada. Então, amores, é sobre isso, tá? Nós estamos fazendo essa análise, né? Nós estamos fazendo essa análise e nós estamos vendo os temas de câncer. Aqui, por que você tá falando que é importante, Cris? Cara, olha, é importante porque ele fala das nossas emoções. Câncer fala do nosso passado, bebê. Os planetas falam com a gente, tá? Os planetas falam com a gente. Espera um momentinho aí. Os planetas falam com a gente, eles trazem consciência, tudo tem consciência no universo, tudo tem informação, tá? Tudo. Uma casa onde você tá, a pessoa com quem você se relaciona, ele não é, ou ela não é aquilo que ela fala, mas a energia é essencial. Então o que acontece? É sobre isso. Então, o signo de câncer, o arquétipo de câncer, nós temos todos os signos, porque quando a gente tem um mapa astral, é a foto do céu na hora que a gente nasceu, na hora que a gente veio para essa realidade planetária. Portanto, fala muito sobre a gente, né, amores? E câncer traz informações sobre o seu passado, o seu feminino, que é o seu receber na vida, tanto homem quanto mulher tem feminino, é o seu receber na vida, percebe? É tipo, cara, como é que é? Minha relação com minha mãe, com a avó, sabe? Com madrastas, vodrastras, sei lá o quê. Com a energia de antepassados, com a energia de útero. Muito bem, o útero. Todo mundo não foi gestado no útero, então todo mundo tem um câncer importante no mapa. Em que área da sua vida você tem câncer? Vocês já sabem dessas informações? Como seria agendar um mapa astral aqui no Cris Convida? Para você ter essas informações preciosas, o quanto que agora é a hora de você realmente adentrar no caminho das pedras do seu autoconhecimento e realmente desvendar os seus mistérios, porque as respostas estão em você, acessar o seu quebra-cabeça, montar seu quebra-cabeça. Tá maior cada dia mais. O couro tá comendo, o pau tá quebrando, é isso aí. Bruxa cósmica. Ele me chama de bruxa cósmica do axé, que tal? É isso aí mesmo, é uma mistura da porra toda. Então, amores, prestem atenção, né? Tá rolando isso, né? Tá rolando, adoro, porque eu tô aproveitando pra limpar minha mesa, junto com vocês. E pra esquentar as turbinas aqui dessa live, que eu tenho coisas muito importantes pra falar com vocês, tudo bem? Então fala do seu passado, fala da sua nutrição, daquilo que você recebeu desde o útero. Como tá isso aí? Imagina, se você não fez ainda um aprofundamento do seu inconsciente, você pode estar vivendo, projetando os traumas do seu útero. Os traumas que você viveu da sua mames, dos embrólios de sua família que sua mãe recebeu. É muita sensibilidade, muitas profundidades. São águas profundas. O feto ele não desenvolve no útero em meio à água.
é sobre essas águas que nós estamos a falar. E também estamos a falar de nutrição. Estamos a falar de águas profundas. E quando você está enlameada, com muita água, desgovernada, essas águas profundas cancerianas, você não vai sair do lugar. Você vai se iludir, você vai se sabotar, você vai achar que a vida é ótima. Mas sua vida... Então, é um mergulho nesse útero, nesse grande vazio. Percebe? Por isso que eu tenho mostrado muito sobre essa energia. Nada que eu posto é acaso, tá? As coisas que eu posto nas stories, as músicas, as provocações, é para quem quer realmente uma oportunidade de ver as suas profundidades, percebe? E sair dos engodos, sair das ilusões, sair das histórias de carochinhas. Muitas vezes você tem que viver uma história linda de carochinha para você ver a merda onde você estava atolado. Então, às vezes, em todos os lugares, e o quanto que todos os seus relacionamentos de até aqui, que você já criou até aqui, que é o passado, você está reproduzindo personagens das suas histórias de traumas, das suas histórias também de pais, de avós e de tataravós. Qual é o padrão de relacionamento da sua família? Então, os relacionamentos, o quanto que são personal trainings para você olhar, avaliar, se apaixonar, ficar na fase de pico, de alegria, para você olhar o que está por trás de tudo isso e receber os presentes. Então, é uma forma, nessa alunação de câncer, de falar como eu vou lidar com tudo isso. Com as coisas que eu já criei, com os tombos que eu já tomei, para eu criar energia para ressignificar. Bom dia, adorei as cores. Ai, que legal. Gratidão. Então, amores, é sobre isso. Então, a alunação poderosa, né? E ainda por cima, por que ela ainda é tão poderosa? Cara, tem uns 2 meses aí de live, que se eu fosse vocês, eu tomava nota e assistia. Aproveita que todo mundo tá aí, Ciozinho Otaviano, Lori, Fênix Práticas Integrativas. Como seria ir lá no canal do YouTube, seguir a gente? Já tá seguindo, Maria Silva, o canal do YouTube? Conta pra mim, todo mundo. Porque tem umas lives aí no Instagram e no canal do YouTube, 2 meses atrás aí, só de bombas de informações incríveis sobre os movimentos astrológicos. Nós estamos vivendo os grandões dos planetas, os porradões dos planetas. Está acontecendo no céu o que aconteceu há 264 anos, quando pipocou a Revolução Francesa. Então está acontecendo isso no mundo. Está acontecendo isso dentro de vocês, né? Então os planetas estão, os mais estrondosos, eles estão mudando de roupa, mudando de signo. Plutão inicialmente já entrou lá em Aquário. Nós falamos sobre isso há uns 4 meses atrás, 5 meses atrás. Tá sendo uma bomba. Muitas mudanças vão acontecer, né? Então segue todo mundo aí que tá na live. Eu convido vocês, e vocês que assistiram que assistiram a live depois, segue aí o canal do YouTube do Cris Convida. Vamos lá participar dessa egrégora, porque vocês participando, seguindo, comentando, curtindo, adivinha maior, vocês olham pra isso, interagem com isso e pega carona no foguete aqui, percebe? É sobre isso. Então, amores, câncer, ele tá falando, faz todo sentido, sinto uma reorganização interna profunda. Então, todo mundo sensível, todo mundo pipocando. Plutão entrou em Aquário, tava em Capricórnio, passou uma média de 12, 14 anos em Capricórnio, cavacou tudo, político ridicularizado, quem era o porretão da família também foi ridicularizado, escândalos de abusos sexuais, de abusos morais, caiu a máscara de muita gente, não é verdade? Outras pessoas dentro de um relacionamento estruturado e caiu a ficha e viu e qual é a verdade. Muitas revoluções sociais. Hoje temos a delação premiada, que não tínhamos. Qual era o político que era preso? Isso foi antes de Plutão entrar em Capricórnio. Só que ele entrou, cavacou tudo, veio Covid no finalzinho da rabiada de Plutão em Capricórnio, veio Covid, veio a zorra toda, mostrando que tem câncer na família. O quanto que Covid é o câncer das relações. Quantos casais lindos, maravilhosos, um matou o outro no Covid. Não, amor, estou falando de fatos. Não vem com mimimi, muda um pink. Vamos falar a real. Nós estamos aqui para aqueles que querem, têm coragem, estão prontos para ouvir o que tem que ouvir. Estou falando de fatos. Ok?
ok? Então, o quanto que o Covid é o câncer das relações? Estourou em pleno Plutão e em Capricórnio. O que é Capricórnio? As estruturas, as bases. Olha, nós estamos com a lua cheia em Capricórnio, então estamos nesse caminho aí. E o que é Plutão? É aquilo que você tá achando que o mundo tá pique de uma hora pra outra. Um vulcão em erupção, é a morte. Ai, meu Deus, não sabia que aquela... Quem sabe o dia da morte? Mas ela existe. É Plutão. Então, foi uma coisa, um escândalo. Não, depois que eu vi Covid, eu falei, eita porra, tudo é possível. E Covid estourou com Plutão em Capricórnio já na fase madura. Ele já tava, ó, parando já nos últimos graus de Capricórnio. Então, o quanto que Covid é o câncer das relações? O quanto que Covid é o câncer das relações familiares, dos faz de contas, das mentiras que contamos pra gente, do amor, que na verdade é um embanhado de toxicidade, de controle, de manipulação, de desfalques financeiros, de engaiolamento, de prisões. Ah, mas eu amo. É amor, é doença. É amor, é patologia. Amar é o que mesmo? Né? Como disse Jesus, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Jesus é uma das equipes de contribuição do Cris Convida, tá? É um dos seres, além de milhares. A gente tem muita gente aqui. Gente, bicho, planeta, é um monte de gente trazendo consciência. Então é necessidade de um novo olhar. É uma necessidade de um novo olhar. Uau, o que tá certo sobre o Covid? Por que todo mundo tem que ficar no seu quadrado? Ninguém pode ver ninguém, porque senão matava. Gente, isso é muito forte. E o que é isso? Espelho da nossa energia. Por que o Covid foi tão útil? Por que o Covid foi tão útil? Na época do Covid, eu fiquei assustada. Falei, caralho, o mundo vai acabar? Eu tive Covid já mais ou menos no final da crise. Eu tive um Covid que eu ia morrer mesmo. Que eu tava meio desanimada com a vida. Eu falei, essa vida é uma merda, eu vou me picar disso aqui. Tô vendo sentido nenhum nisso aqui. Aí sabe que eu converso com as coisas, converso com as entidades e vejo mesmo. Covid entrou lá em casa, eu tava muito mal. Muito, eu via morte. Mal na dor de cabeça, era uma dor de cabeça de morte, era uma dor de barriga de morte, era um entupimento de morte, era uma febre de morte, era tudo de morte. Ele entrou lá em casa, ele estava muito apressado, porque eu sou consteladora, amores. O que é a constelação? É você ver a energia por trás das coisas. Um bicho fala. Imagine tudo sendo gente. Ou em todos os lugares onde você acha que porque você é um ser humano, você está acima de tudo e de todos, não. Todos somos iguais. Uma pedra não é... Você não é mais importante que uma pedra. Nem uma pedra é mais importante que você. Um macaco não é mais importante que você, nem você é mais importante que um macaco. Ok? Então, o Covid, eu tive essa honra... essa consciência para acessar uma consciência dessa. Entrou lá em casa pela porta, na época eu estava casada com meu segundo marido, tá? Meu filho ainda estava morando em Salvador. Ele entrou pela casa, parou lá no quarto, que é meu reduto, que ninguém dorme lá, que é um buraquinho que eu tenho lá. Eu falo que é meu oásis. Engraçado, ninguém nunca quis dormir naquele quarto. E agora, então, eu botei o apartamento para alugar, mas eu fechei o quarto. Então só tem minha energia lá. E meus atendimentos online que eu faço lá. Às vezes uns workshops. Então eu tava lá prostrada. Ele chegou assim, olhou e falou, como é? Tu vai morrer também? Se quiser amanhã mesmo já tá no caixão. Vai escolher a morte? Covid. Eu falei, cara, mas a vida aqui tá uma merda, né? Tá sem graça demais isso aqui. Isso aqui tá um caos. Ele falou, pois é, mas e aí? Se você quiser, diz logo que eu tô ocupado. Minha missão é grande. Tenho muito o que fazer. Aí ele andou pra lá, veio pra cá, foi até a varanda, voltou pro quarto, olhou. Aí eu falei, mas eu morrer assim? Desse jeito? Tá sem graça, não vai mudar nada. Ele falou, aí é uma escolha, agora adianta que eu tenho pressa. Assim as constelações. Você pode constelar uma dor, você pode constelar uma depressão, você pode constelar a sua relação pink com seu amor, com sua relação pink com sua mamãe. Lá você enxerga as coisas exatamente como são, você tem uma consciência. E aí ele falou, aí eu falei, não é morrer assim? Ele falou, eu falei, qual é a outra possibilidade que eu tenho? Ele falou, pegar seu cajado e trabalhar. Fazer a obra. Que aí você se distrai trabalhando. Porque o trabalho é grande. Tipo assim, você agora também vai ficar me dando trabalho? Pega seu cajado. E eu quero saber, você tá pegando o seu cajado? Ou você tá nos engodos, nas ilusões, nos faz de conta? Ou você não já viu o vulcão, a erupção aí, onde você tava colhendo, plantando em terrenos que você achava o máximo, você já viu que as ervas são daninhas?
Então, o que é na sua vida que você tem que olhar de verdade, que não está funcionando? Então, agora, Plutão, ele já tá em Aquário, que é tipo assim, ó, é uma visão de 360 graus, é você ser uma contribuição para o mundo, percebe? É você falar assim, cara, qual é meu cajado, o que é que eu tenho aqui, sem mimimi, sem lenga-lenga, e trabalhar. O planeta é sua casa, é sua morada. Quando a gente pensa bem, com consciência, sem mentira, sem engodo, sem mimimi, sem lenga-lenga, sem trava, sem traumas, você funciona melhor. Então você emana esse canto. Sua fala é seu canto, é seu mantra. Assim como as ondas têm um canto, assim como o vento tem um canto, assim como os animais têm um canto. Qual é seu canto? Você repete o canto de todo mundo? Você fica só ouvindo os cantos dos outros e comprando mentira? Tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar, revogar, anular, rescindir, descontratar? Então, ok. Então, quando você está consciente, quando você dá um plus na sua energia, que você está trabalhando com as verdades, que você é a verdade. Você é o caminho, Jesus. Você é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que eu faço poder fazer muito mais. Jesus disse isso. Então, acessar a sua potência, que não está nos templos, porque senão ele não tinha quebrado o templo e chamado todo mundo de raça de víboras e hipócritas. Foi o homem que dividiu a história. É o homem que vocês têm na boca de vocês. Ah, porque Jesus, porque Deus dá, porque Deus dá. Este homem disse e quebrou o templo e chamou todo mundo de raça de víboras e hipócritas. Netuno em Áries. Netuno é outro grandão. Que quando ele entrou em Áries, foi há 164 anos, quando pipocou a Revolução lá americana, quando pipocou a doutrina secreta de Helena Blavatsky, que trouxe uma revolução, porque as mulheres eram oprimidas, eram minorias, eram consideradas sem cérebros, e essa mulher maga, uma bruxa, um alquímico, uma feiticeira. O que é feiticeira? É quem lida com energias. Vão destruir, descriar os preconceitos. É quem trabalha a energia das coisas. É quem é o mago da sua vida, que tem o domínio das energias, como Jesus Cristo, que pegou lá. Eu não sei se estou gritando muito, hein, que eu tô surda, mas vai assim mesmo. Você baixa o volume se estiver incomodando. Que pegou lá e dividiu o mar, que transformou água em vinho. Isso é alquimia. Isso é magia, é você manipular as energias. Em todos os lugares onde você vive sendo ônibus, ônibus de entidades, né? Tipo assim, abrigo de entidades, abrigo de demônios, porque você não tem um controle energético de sua vida. Vamos destruir, descriar, revogar, anular, rescindir, descontratar? Quem é que domina a sua vida? Quem é que direciona o barco da sua vida? Quem é que tá aí dentro, fazendo suas escolhas? Otaviano fala, hoje ela tá cortando igual a espada de samurai. Hoje eu tô virada na zorra. Estou iniciando a missão, entendi tudo. É tempo de renascer a consciência e parar de criar miséria. Exatamente. Criar de parar a miséria. Mas para você fazer isso, você tem que olhar seu passado, reconhecer a misériazinha que você criou na inconsciência e falar, ok, eu sou capaz de criar esta merda toda? Tanta coisa esquisita e doentia. Se eu sou capaz de criar um câncer, se eu sou capaz de criar esse relacionamento esquisito, ou essas situações tão dolorosas, eu sou capaz de criar tudo isso com a seta voltada para cima. Mas é você olhar para isso, não resistir a isso, reconhecer e fazer os links. Eu criei assim, assim, o comportamento foi assim, assim, como eu posso cortar o mal com a raiz e fazer diferente assim, assim, percebe como é? O passado nos serve de lição. E serve em não você compactuar com a merda, porque senão você vai fazer parte da merda. Quem aí já assistiu o filme Do Outro Lado da Vida? Aquele caso de uma mulher que era depressiva e casou com um cara que era good vibe. Que ele era um pintor e era artista e tal, e eles tinham acho que 3 filhos ou 2 filhos, e ela morreu. Aí o mentor dele, que é uma equipe de contribuição, né? Vamos tirar esse nome de espiritualidade, porque em nome da espiritualidade tem um bocado de cacareco, em nome de Deus também tem um bocado de cacareco, não precisa, é nomenclaturas, fica com a essência, com a energia, amores.
Entendeu? Aí o que aconteceu? Ela morreu, aumentou dele a equipe de contribuição, assim como temos os bichos aqui, como temos Jesus Cristo, como temos tantos e outros, outras magas, outras bruxas, outros arquétipos aí. Falou assim, não vai lá, hein? Senão você pode se atolar e não sair mais de lá, hein? Por causa da emoção dele, o vínculo do passado. Ele, não, eu quero salvar minha mulher. Mas ela tem a própria escolha. Então, em todos os lugares onde você tem um trauma de salvar os outros, que você acha com isso que você é tóxico e você é narcisista porque você acha que você tem que salvar o outro. Mas o outro não pode se salvar. O outro também é um filho do universo. O outro também tem escolhas. Como seria você, ao invés de ficar apontando para o outro e não vendo os 3 dedos para você e ficar em função do outro e querendo mudar o outro e querendo salvar o outro e querendo se aparecer para o outro e querendo ouvir o outro e querendo agradar o outro, tudo em função do outro, você, ao invés disso, se preocupar em olhar toda a energia que você está ressoando para criar esse outro em sua vida. E tudo que isso aí trouxe à tona, vamos destruir, criar, revogar, anular, rescindir, descontratar? É sobre isso o mecanismo. É sobre isso o mecanismo. Então agora nós estamos com Netuno em Áries. Outro porradão, Cris. E o que é Áries? Áries é eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, eu em quarto lugar. Eu sou a criança nascendo. Eu vim aqui para explorar territórios novos. Eu vim aqui para explorar o mundo. Eu vim aqui para mostrar a minha semente para o mundo. Isso é o ariano. Onde você tem Áries no mapa? E não vem com essa conversa amadora de que meu signo é Áries. Gente, nós temos todos os arquétipos. Você tem a terra aí dentro de você, você tem água salgada, você tem água doce. Se você estudar química, você vai ver que todas as suas... Pegue um átomo seu, uma molécula, tem tudo que tem no universo. Então a gente tem todos esses arquétipos. E é uma forma, uma linguagem metafórica, planetária, para acessar a consciência. Para o homem voltar para casa. Que casa? A natureza. Que é onde está funcionando essa zorra nesse planeta. O que é que está funcionando bem, que tem fartura, que é lindo, maravilhoso nesse planeta? É o homem? Pronto. Então, aí a gente é uma tríade, como a civilização egípcia maravilhosa das pirâmides, que são bases. Existe uma tríade. O ascendente, a lua e o sol, que é o signo, que são os pilares, mas você tem todas as outras energias, percebe? Então vamos logo marcar esse mapa. Para aqueles que se identificam com o Cris Convida, liga, agenda esse mapa, pega uma força animal, grava essa informação e dali você vai fazer o quê? Essa informação é verdadeira? Não, eu chego e falo, nada aqui é verdadeiro, só que fizer sentido para você. Eu tô fazendo uma interpretação. Agora, obviamente, sou macaca velha, estudo desde antes disso. Eu entro, eu tenho minhas técnicas alquímicas. Eu entro em conexão com sua energia, né? E aí eu falo, ok, o que a pessoa veio buscar aqui, para eu também não dar mais do que a pessoa quer, né? Porque eu também não vou ser abusiva, nem vou fazer papel de boba, nem gastar minha energia com aquilo que a pessoa não tá escolhendo. Então eu gravo e falo, bom, isso é o que eu tô vendo, ver o que faz sentido. Não tenho pretensão nenhuma em ter a verdade sobre você, nem direcionar seus caminhos. Aqui é uma luz, aqui é uma ferramenta para você entender que você é o responsável pela sua vida. Eu lhe dou algumas ferramentas. Se você quiser mais, você me contrata e você vai ter mais. Se você quiser fazer uma sessão personalizada, como essa que nós vamos fazer agora, de tarô, com base nesse movimento astrológico, nessa energia que nós estamos aqui, porque são movimentos planetários, então vem uma energia, vem consciências, você faz. No final a gente puxa uma força animal. Se você quiser fazer um mapa astral isoladamente com a força animal, a gente faz. As sessões são gravadas. E você pode utilizar essa força animal. E por isso que a gente muda as energias aqui. Porque a gente trabalha com essa alquimia. Então Netuno, ele também é um grandão e está entrando em Áries para dizer, você agora é o senhor de sua vida. Então muitos gurus vão se acabar, muitas desmistificações religiosas vão acontecer, muitos escândalos de gurus, de líderes religiosos. Aqui, tá falando mal? Não, tô falando o que vai acontecer porque é um movimento natural planetário, percebe?
E você vai ter que fazer o quê? Agora não tem jeito, eu não posso agarrar mais em ninguém para ser minha bengalinha, para dizer o que eu devo ou não fazer. Agora tudo desmoronou, Plutão matou tudo. Ó, o vulcão em erupção, o escândalo aconteceu. A gente sabe que assim que na semana que Netuno entrou em Áries, o Papa faleceu. Que dentro das possibilidades foi um excelente Papa, né? Que contribuiu muito com a arte, teve uma visão mais aberta, falou que todos os caminhos levam a Roma. Percebe? E na mesma semana, também aqui na Bahia, um líder religioso, um líder espírita também faleceu, Divaldo Franco. Então são arquétipos, amores. Por que esses líderes, homens que levaram multidões, que divulgaram as suas religiões, as suas filosofias, as suas doutrinas, não sei o que é que vocês consideram que seja o espiritismo, faleceu exatamente na época em que Netuno estava entrando em Áries, a energia estava propícia para isso se dissolver. Tinha gente que não dava um espirro sem assistir Divaldo Franco. E que tá tudo bem, eu respeito, mas ele agora já não existe. As coisas mudaram e você vai fazer o quê se não tem mais o seu guru religioso? Você idolatrava um guru religioso, foi um escândalo, você tinha um casamento maravilhoso e o seu guru também tinha e de repente teve um escândalo e aí pronto. Aí ele já tinha amante, a outra já tinha amante, a mulher e ele também, e aí ele já namorou a novinha e já casou com a novinha e aí você falou, cadê meu guru? O que é que eu faço com isso? Em todos os lugares onde essas pessoas também se aprisionam porque vestem uma persona e não dão conta de aplicar porque não é as suas verdades. Então, em todos os lugares onde você está preso ao certo e ao errado, o bonito e o feio, isso cria muitas ideias aqui, eu tô a 1000 por hora. Isso cria que a velocidade das informações que chega é muito grande para a cabeça da pessoa que está no corpo. E essa dicotomia de certo e errado, e suas crenças, que você fala, não, tenho que fazer isso, eu aprendi assim, é o certo, porque senão o bicho papão vai pegar, não, porque senão eu vou me lascar, não, porque senão a sociedade vai me jogar pedra, não, porque senão, porque não sei o que, porque Deus disse, porque o certo é isso, porque o certo é isso, e você chega na prática e não consegue dar conta disso, e você fica retaliada, com sua energia fragmentada, e você vai se sentindo pequeno, porque a voz da rua tá dizendo, você é inapropriado, você não deu conta. Você não é o provedor da família. Você não tem sucesso financeiro. Você não tem uma honra de um casamento. Você isso, você aquilo. E você fica com essas vozes que eu falei. Olha aí no feed. Olha aí a chamada dessa live que eu fiz um escrito sobre isso. Talvez para aqueles que estão percebendo que esse é o caminho das pedras que você veio receber hoje, que era isso a virada que você tá, a lapada que você tava precisando dar para você tocar seu barco, sabendo que você é o dono do seu arco e flecha, do que você acredita. Essa verdade está funcionando para mim? Distrai e descria. Só por 10 segundos, isso não faz mais parte, isso não é verdadeiro. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero honrar um planeta. Eu vou chegar lá. Então Netuno tá em Áries, ok? Outro porradão. Urano também mudou de roupa, é outro porradão. Ele puxa o tapete mesmo, bota você pra dar uma batida no carro, bota você pra cair e ficar de cadeira de roda 2 meses, por exemplo. Só um exemplo, pra você parar pra pensar. Deixa você sem luz elétrica 24 horas, ele também trabalha com as energias. Pra você parar de ficar no vício do celular e acessar uma informação diferente dessa cãibra, dessa fuga, dessa cachaça que lhe deixa cego. Maria vai com as outras. Então Urano, ele saiu de Touro, que também ficou 7 anos mostrando para você a verdade que isso é bem-estar, verdade que isso é prosperidade, verdade que é isso mesmo que eu quero receber da vida, faz tanta questão desse relacionamento, verdade que é sobre isso, verdade que é esse papel que eu quero estar na minha família. Também, ó, a verdade liberta. Jesus disse, os planetas estão imbuídos com a verdade. E só vai ficar aquelas consciências que são verdadeiras e não opressoras e não mentirosas. Uma hora a conta não fecha. A régua não estica e não cabe direitinho. Aí você tem que dar seus pulos. Você é um ser humano. Afinal, você não é um ser humano? Então, se não tá dando certo, o que é que precisa refazer?
Por que você tá falando isso, Cris? Deixa eu ver se eu já falei dos grandão. Então, Urano agora tá em Gêmeos. Então, é comunicação, é ouvir coisas diferentonas. Então, esse período agora de Netuno, eu acho que ele vai ficar 14 anos em Áries. Urano vai ficar 7 anos em Gêmeos. Vai fazer um estrago, muitas mudanças. Estrago em que aspecto, Cris? Mudanças. E a depender da sua estrutura, se tiver muito apego, a porrada vai ser maior. Porque se você criou muitas estruturas engessadas, rígidas, para desmoronar aquilo e flexibilizar a energia do fluido, do ar, da água, a energia da mudança, o estouro vai ser maior, não é verdade? Ok, então nós estamos vendo aí as situações. Você está vendo. Eu quero saber, lunação em Câncer, o que é que você não fala pra ninguém, mas que tá aí pipocando no seu pensamento, nas suas emoções, que tá uma merda, que você finge não estar. É sobre esse incômodo. O que é que você evita? O que é que você não quer olhar que tá aí? O que é que você acha muito feio em você, que você tem vergonha? Que você acha é um poço de fundo, esse é seu presente. Esse é sua pérola. Porque o universo é tão perfeito que não tem nada errado, não tem nada feio. Entendeu? Às vezes os cretinos das suas vidas, os pilantras das suas vidas, lhe ensinam a você ser sagaz. Você ser manso como as pombas, como disse Jesus, e prudente como as serpentes. E você acessa a sua Perséfone, que eu botei no feed, nas stories. O que é a Perséfone? Ela foi sequestrada pelo Hades, pelo demônio. Ele se apaixonou por ela. Ela não resistiu e ela foi no fundo do inconsciente, nas sombras, onde ela tinha medo, onde ela tinha rejeição, onde ela tinha vergonha. Você não vai sair do lugar. Olha para esse poço, que lá tem tesouros. E lá tem sujeiras. E é você que vai ter que lavar. Percebe? Não, Cris, eu tô fazendo um curso aqui, tô pagando não sei o que lá, o curso fala pra fazer isso, isso e isso. Vai ficar na superfície, vai melhorar 3 meses, 1 ano, depois repete o padrão de novo, só vai mudar o nome. Eu não sei onde você tem que ir no mapa, que é o Borogodó. Talvez seja na casa de um relacionamento, vai ser relacionamento de merda, pocotó, 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 se não olhar para essa profundidade. Todos os recursos que temos aqui é para olhar para as profundidades. Todos, os oráculos, os tarôs, os animais lhe mostram tudo. E não é Cris que está falando. Aqui a gente conversa com os animais, vocês acessam eles trazem uma consciência energética. Você muda milagrosamente. E se for sobre isso? E se for sobre, tampar os ouvidos para os humanos e ouvir a voz de dentro? Se conectar com os planetas, que são forças planetárias, que está longe de certo e errado, dessas teorias todas catastróficas, estúpidas, desde então que o homem criou para manipular. Porque a gente sabe que sempre o poder econômico teve atrelado a um poder religioso, teve atrelado a um poder social para deixar os homens como cabrestos, escravos, submissos, se achando pequenos diante do outro. E se não for sobre isso? Então, Netuno em Áries é direitos da minoria. Eu falei aqui pro meu irmão. Vai ver 14 anos. Não vai ficar pedra sobre pedra. Como lá atrás, com a Helena Blavatsky, as mulheres deram um boom. Que história é essa? Lá atrás, isso era um discurso muito pertinente. As mulheres não têm cérebro, as mulheres seguem o homem, as mulheres isso, as mulheres são como todo mundo. A alma não tem sexo, amores. A alma não tem sexo. Não tem sexo. Você tem o homem, a fêmea e o macho aí dentro de vocês. Não teve o esperma e o óvulo? Olha aí a energia. Você não foi gerado pelo ventre de uma mãe, mas não precisou de um esperma? Tudo na natureza não é masculino e feminino? O sol, a lua, o mar, a água. Então não existe sexo. Existem experiências de relacionamentos. É sobre a verdade. Isso não é importante. Isso não é significativo. O que é significativo é o que você está fazendo para ser uma contribuição planetária. Você está funcionando bem nessa realidade igual os animais, que são lindos. Você olha para um gato, você olha para um cachorro, você fica assim...
Os gatos eram considerados deuses pela civilização egípcia. É um animal que é dificílimo você acessar um gato. Eu não acesso os meus. Eu não. Eu dentro desse corpo, é ruim, hein? Eu falo assim, ó, contribui aí comigo, que eu sei que ele sabe fazer. Então são animais que são considerados terapeutas do mundo animal. Eles são livres, eles próprios se banham, eles são silenciosos, eles têm a lição de amor próprio, eles só abraçam quando querem, ninguém pega um gato de qualquer jeito, tem que pedir permissão, e eles são conectados à energia profunda do cosmos. E se for sobre aprender com os bichos? E se for sobre não aprender com os humanos? É o que eu faço aqui com vocês. Não pense que vocês aprendem comigo, não. Não, que aqui vocês não são cabide de dependência. Vocês vêm aqui, marcam uma sessão, marca outra, marca uma sessão, marca outra, vai embora. Vão viver. Eu estou à disposição. Chega aqui, Cris, ó, eu quero fazer constelação. Disse. Faz umas 5, 4 constelação, ou 2, ou 1, vai embora. Bota em prática, se quiser. Dou as sugestões. Significa que a verdade é o melhor para a pessoa? Não, eu só estou dando uma ferramenta. Você usa ela a hora que você quiser. Aqui é preto no branco. Entendeu? Ah, e você quer... Ah, Cris, e aí o mapa astral com as forças animais? Legal, escolhe. Acha que você vai... Tem coisa aqui para receber? É 4 meses e meio, uma mentoria comigo. Você estudando o seu mapa astral, você já aprende a ler mapa astral. Durante 4 meses e meio, encontros semanais, hoje 15 em 15. E você recebe cada casa, que são 12 casas astrológicas. Por que será? 12 discípulos. Por que será? 12 meses do ano. Por que será? Linguagens, amores. Simbólicas. Isso tem força. Então a gente pega a casa. Cada casa é uma área da vida. A jornada do herói. Você nasce. É o mapa. Você aprende a ler aquilo que é a sua assinatura energética. No futuro as escolas vão ter isso, né? Mapa astral para todo mundo. Óbvio, para as pessoas já saberem quem são de verdade, não precisar da bitolação do certo e errado. Tem que ser isso, tem que ser assim. Parecendo que você é um idiota. Tem que dizer como você abre, você tem que comer, você tem que abrir a boca, você não tem que comer o que você quer, você tem que comer o que lhe oferece com a colher, aviãozinho, enfiando para dentro. E você cresce dessa forma. Percebe? Então o que acontece? Netuno está em Áries. Falando isso, você tem sua verdade. Você é a criança na vida e isso é muita potência. Aí você vai, passa pela educação familiar no iniciozinho, depois vai para a educação da escola, dos vizinhos, dos grupos sociais, aí depois você vai para a educação lá de lá, aí você entra num padrãozinho, aí você, o sonho de consumo de todo mundo, um casamento feliz, a conta gorda, e você fala, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser isso. E onde fica a sua essência? Que é Urano, que é o seu diferente. E se for sobre isso, você acessar essa caixa preta, para você perceber a funcionalidade da vida. E tipo assim, você entender realmente o que faz sentido para mim. Entende? E aí Urano em Gêmeos, então é isso aí, é os pipocos, através da comunicação. Então vão rolar nesses 14 anos, muitas pessoas acessando muita coisa sobre o mar, muitas toxicidades, muitos envenenamentos, vai ter surtos de pessoas morrendo por envenenamento. Escreve nesses 14 anos. Ah, crise evidente. Não sou, minha gente. Isso é ciência. Netuno entrou em Áries. Netuno é o que é tóxico. É o que é fuga. É o que é, sabe? Que entra em você, que você não enxerga e você para a sua vida. Às vezes é um relacionamento. Às vezes é um vício pelo poder. Você nem enxerga. E aquilo tá lhe consumindo, lhe tirando da sua verdade. Netuno é isso. Netuno essa rede aí, ó, internet aí, ó, que entra em todo mundo, é esse inconsciente coletivo que também tá agindo sobre você. Porque tudo que a gente é uma antena parabólica. Então aqui comigo, vocês aprendem a ouvir as verdades. E aí sabe o que muitos fazem? Se pica, porque tá no boicote, tá na sabotagem, que é normal também. Aí dá mais uns pulos, quebra a cara, e depois volta. Percebe? Ou então atola de vez. Porque o que é que vocês aprendem aqui? Vocês são convidados, porque eu não sou professora, vocês são convidados a olhar para vocês e resolver vocês. Aí a vida fica massa, tipo, eu sou o dono da minha vida. Então Netuno, ele entrando em Áries, ele vai falar que ele não está sendo o comando de sua vida.
quem não está sendo o que você veio para ser, quem não está sendo a verdade sobre si, quem está entrando em fugas, em ilusões, que mais lhe deixa envenenado, porque o que é a fuga? É a droga. A droga, ela entorpece, você fica assim, aí você cria relacionamentos de projeção. Aí você dorme com o inimigo achando que é o amor da vida. Não, mas todo mundo diz que é lindo falar bem do maridinho e da namoradinha. E você fala, Ai, Cris, por que você tá falando disso? Para dar um exemplo, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Netuno entrando em Áries vai ter envenenamentos. Então, qual é a toxicidade que você traz em si? Qual é a fuga? O que é que ele distrai? O que é que faz você dizer, ai, você lê, e você fica alimentando aquela energia e gastando a sua usina, que é energética? Então, isso vai destruir, descriar. Então, agora é você falar, cara, vou pegar aqui meu cajado, eu sou único na vida, Áries. O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha verdade? Somente minha verdade. E eu me bancar e me responsabilizar. Tem isso também. Não é a criança catarrenta, medrosa, me botando culpa nos outros. É você, eu me responsabilizo. Eu tô aqui, eu tô nesse trabalho porque eu escolho. Eu tô agindo assim com meus filhos porque eu escolho. Isso vai ter uma repercussão. A lei é matemática. É como eu postei aí no Instagram. Ninguém vai sair daqui até que pague o último centil. Foi Jesus que disse. O que ele estava querendo falar com isso? Você tem uma lei geral, uma lei natural. Não é lei de Deus. Porque Deus foi criado pelos homens. Nietzsche já disse isso, né? O anticristo. É um Deus de barba branca, um Deus de conveniência, um Deus que é assim, um Deus, às vezes, até de cultura. Porque o Deus daqui brasileiro é assim. O Deus do Ocidente é assim. Já o Deus do Oriente é assim. É tudo condicionado à cultura do homem. Então, o convite é você acessar os animais. Porque esses são atemporais e são a perfeição. A energia verdadeira da engrenagem cósmica natural. Nós somos os animais. Então, quando você faz uma mentoria de 4 meses e meio ou um mapa astral, que a gente vê as 17, uma média de 17 forças animais, o que acontece? Você vai analisando o seu mapa, vai vendo como estava o céu na hora que você nasceu, vai vendo toda a sua jornada do mapa, o seu nascimento, os padrões, Quiron, que é onde você tem a feridona, às vezes é no lugar financeiro, às vezes é num relacionamento. E cada casa dessa, cada planeta tem um animal que corresponde à sua frequência na natureza. Adivinha maior? A mágica acontece. Porque você entra nessa frequência de comunicação. E você passa a interagir com a própria natureza, que é você. E aí é quando as coisas fazem sentido. É quando sua voz tem força, quando você sabe o que você fala, quando você sabe que a sua fala é uma reverberação do seu trabalho planetário para o mundo. Quando você entende que você teve essa família e outras e outras e outras, e que você honra e agradece, ok, mas cada um no seu quadrado, que é o princípio da constelação. Mamãe, serei seu sucesso, farei diferente. Papai, serei seu sucesso, farei diferente, que é outra contribuição humanitária aí, a constelação familiar. Você já fez? Como seria? Entendeu? É você falar assim, ok, quem eu sou de verdade? Ah, tá todo mundo dizendo isso, ouvi isso, ouvi isso, ouvi isso. Mas o que funciona pra mim? Os animais dão essa dica. E por isso a gente utiliza eles aqui. Funciona muito. Funciona demais. Eu passei por experiências na minha vida que vocês não têm noção. E eu passei e ressignifiquei e tive muitos méritos. Eu vi sombras que as pessoas às vezes estão sentadas aqui em frente a mim ou em frente no celular, a depender de onde você esteja no mundo. E eu falo, já tirei isso de letra. E eles me ajudaram, os animais. Então é você pegar os recursos e ver o que está funcionando. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso porque a comunicação agora é assim. Urano está no reino da comunicação. Urano lá no que... O que você vai escutar? O que você quer ouvir? Qual é a mentira? É mentira ou verdade? Urano é comprometido com a verdade. Plutão é comprometido com a verdade. Netuno é comprometido com a verdade. E por que eu fiz essa live hoje? Porque é um momento incrível. Primeiro que nós estamos numa lua cheia em Capricórnio, que é a Copa das Árvores. Então, tudo que você está manifestando aí,
tudo que tá rolando. Como é que tá? E você tá numa alunação em Câncer, que é o oposto complementar. Então nós estamos numa linha de oposto complementar. Capricórnio, copa de árvores e a lama, e a seiva, e aquilo que está nutrindo as suas raízes, as suas emoções mais profundas. Então, amores, é você acessar a sombra e a luz, que é o dia, que é as copas da sua árvore, que é o topo. Tanto que a gente fala, os capricornianos, eles são mais frios, eles não são emotivos, eles são trabalho e tipo materialidade, porque ele está no oposto das emoções. Só que nós temos Capricórnio, mas nós temos Câncer no mapa. Então, é uma alunação incrível. É uma alunação que mostra esse poço e mostra a possibilidade de você ascender. Ascender como? Como é que eu vou fazer? Tudo bem, vi meu passado, os planetas estão aí, vocês podem olhar as 2 vezes de lives que a gente tem aí no Instagram, para quem tá ouvindo essa nossa conversa no YouTube, porque eu já tô colocando todos os vídeos no Instagram e no YouTube. Então vocês podem ir no @CrisConvida, que tem lá 2 meses de live com esses movimentos planetários, com esse presente que é a força dos oráculos, a conversa com os oráculos e também os animais. Feliz dia, gata! E aí o que acontece? A gente agora tá tendo a oportunidade de dizer, o que eu vou fazer com esse passado? Eu já tenho consciência completa de tudo que eu criei. Não tô mais nos engodos, não tô mais nas ilusões. Cada um na sua proporção. Tem gente que ainda tá na zona de sombra. E tá tudo bem. Cada um conforme seu processo. O importante é você focar em você. E o que eu vou fazer daqui pra frente? Como é que eu vou olhar o passado, as oportunidades, talvez que você possa pensar perdidas, ou aquilo que eu não enxerguei, que eu podia ter feito diferente. Por exemplo, ter cuidado de mim, ter me priorizado, então não me dedicado tantos anos numa relação, ou então não me dedicado a vida toda a vender amor, ou sei lá o quê. Ou ficar numa empresa e num trabalho, ou numa empresa. Segue lá o Instagram, quem chegou depois. Ou o Cris Convida no YouTube, amores. Por favor, como seria? Então, é você falar, como eu vou fazer daqui pra frente? Então é você fazer as pazes com esse passado e entender que já passou e falar, daqui à frente eu não sou mais a mesma pessoa, eu tenho novas oportunidades, eu vou criar nova realidade. Porque em todos os lugares onde toda a época desse ano vem à tona muitas emoções, muitas caixa preta, muitos traumas, muitas lembranças, amores de passado, sei lá o que, vivências do passado, e você atola e não sai da lama, Câncer, e fica atolada nesse passado e sem dar um passo em direção ao futuro, que é você viver o seu presente de uma forma diferente, novas escolhas, novas oportunidades. A começar com Leão. Mercúrio está em Leão. E Mercúrio está retrógrado. É uma fase incrível. Mercúrio está retrógrado, amor. Ele vai começar a iniciar o movimento. Ele está na zona de sombra, né? Que ele para, fica na zona de sombra, depois anda para trás, para, fica na sombra de sombra, anda para frente. Entendeu como é o movimento? E ele vai retrogradar ainda em Leão. Então, qual a verdade sobre minha vida? Quais são as teorias, os gurus, quais são as crenças que eu estou criando? Que as pessoas às vezes estão na internet só falando de si. As fórmulas e as regrinhas, 5 passos para isso e isso, é o que funcionou para ela, para a pessoa. E para você é o que funciona. Então por isso que a gente convida vocês a acessar os animais. E acessar outros recursos que temos aqui. Fazer sessões de corpos. Ou sessão de barras de axis, que não é a mesma coisa. Porque eu faço a sessão de barras de axis, faço a sessão de facelift, faço a sessão de processos corporais, mas eu faço uma sessão que é só minha, que é com os meus conhecimentos. Minha avó era curandeira, tocava nas pessoas e elas se curavam. Minha bisavó, o povo chegava na roça em cima de um lombo de jegue e saía caminhando. Então, eu recebi isso. Recebi. Inclusive em constelação familiar. Então é a minha ancestralidade, é o meu feminino, é a minha meu sacerdócio, a minha sacerdotisa. E eu tenho relatos e relatos.
Eu curo pegando, eu curo falando, eu ressignifico, né? Eu mudo aquele status das células, das moléculas. Às vezes com erva, eu brinco com isso. Entendeu? Eu brinco com isso. E agora tô ficando mais potente, porque minha avó tá já no caminho de morte dela, 90 anos em cima de uma cama, que era o cão de caçolão, andando por esse quintal todo. E você? O que você tem de tesouro da sua ancestralidade feminina? Não sabe, né? Como seria fazer o mapa? Para você saber como tá a energia da sua lua. Quais são os aspectos que estão ali, com quais planetas está conversando? Ou você acessar o aspecto da sua linhagem masculina? Qual é o câncer de sua mãe patológico que você carrega de sua avó, de sua tataravó, o padrão escroto do feminino? E quais são as bênçãos dessas mulheres? O que elas têm de tesouros para lhe entregar? Você ter consciência. Porque quando você tem consciência, aí você recebe. Mas você não fica na alienação. Você separa, como disse Jesus, né? Um dos seres aqui da equipe de contribuição, o joio do trigo. Então você olha pro seu sol, é seu pai. Qual é a sombra? Qual é a merda que tem seu pai? Você não pode repetir esse padrão. E qual é o tesouro? Às vezes nem ele usa o tesouro dele, não importa. Fica só com o tesouro. A gente faz toda essa alquimia aqui. Percebe? Dá umas dicas de consciência. Dá umas ferramentas para você. Aí você voa. Porque você mergulha na sombra, vê os ratos, vê a podridão, mas também pega os tesouros. Então, como seria você ficar nos tesouros de seu pai e sua mãe? E só isso. E como seria você abandonar o padrão? E como seria você falar, porra, que merda que é esse passado? Olha a história de meu pai, olha a história de minha mãe, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha os dramas financeiros da família. Olha a bagunça, olha a patifaria. Olha a escrotidão do masculino e olha a negação do feminino. E você fala, ok, não posso mudar o passado. Farei diferente. Serei o sucesso. E se for sobre isso? E não adianta você ficar fazendo mantra, porque você só vai ter uma palhaçada de uma alegria momentânea, mas você não vai para suas profundidades. Você não vai acessar todas as camadas que é você. Então é por isso que às vezes a gente fala, abraça a sombra, dorme com o diabo, faz as pazes com ele para você ser sábio, para você ser sábia e acessar a verdade sobre as coisas. Os planetas querem isso e toda a humanidade, percebe? Tesouros. Então, sem ficar com esses discursos alienantes, sabe? Que o amor cobra a multidão dos pecados. Não cobre nada. Você tem que saber olhar a sombra, ver o diabo e ver a luz ali. E você fala, isso aqui não me interessa, eu vou ficar com isso aqui. É isso, é sobre isso, amores. E por que eu tô falando isso? Porque Mercúrio tá aí forte em Leão, vai ficar até dia 29 de agosto e vai falar sobre isso. Separa o joio do trigo. Olha o que você estuda. Para de ficar alienando, sendo alienada. Para de idolatrar gurus. Para de idolatrar, escolher pessoas como modelos, como padrões. Para com essa palhaçada. Isso não funciona. Você é o guru de sua vida. Você tem seu saber. Transforme as suas próprias teorias. Ai, mas não sei viver assim. Antes foi o pastor, antes foi a religião, antes foi minha mamãe lá, a família, antes foi o padre, antes foi a... É o vício. É o vício da codependência. É você falar o que faz sentido para mim. E a linguagem dos animais é uma linguagem incrível, porque eles ensinam essa energia pura, cristalina e verdadeira, entendeu? Então a gente tem aí até 29 de agosto com esse Mercúrio em Leão fazendo essas revisões. Então não seja uma réplica do que as pessoas falam, todo mundo falando a mesma coisa da mesma forma, é mais outra alienação coletiva. Acorda, veja de onde está vindo essas teorias, de que país, acorda, percebe? Para você saber distinguir, não, isso funciona pela cultura das pessoas, pela forma como elas viveram, era a realidade financeira, como era estruturada a economia do país deles, como era estruturada a cultura, como era estruturada a religião. E comigo, o que é que funciona? Uma coisa universal. Claro que você vai usar as ferramentas, mas não se bitole a elas, ok? Fica a dica aí para aqueles que têm ouvido de ouvir e olhos de ver.
Tem outra coisa que eu queria falar pra vocês. Só um minuto. Só uma coisa aqui. O mundo é arcano principal. Então é um novo ciclo de você ver essas situações. Se você ainda não viu tudo e você sentir um chamado, você pode agendar comigo, fazer uns recursos aqui, um investimento. Você pode fazer uma sessão de mapa astral, toda gravada, com a força animal, revelando a sua mandala. Você pode fazer uma sessão de tarô personalizada com a força animal. Você pode fazer algumas constelações, ou você pode fazer simplesmente uma consulta, uma conversa comigo. Você pode trazer algumas questões. A gente tem outras técnicas, tá? E a gente pode também fazer um mapa astral com as forças animais, que é a mentoria de 4 meses e meio aqui no Cris Convida. Para você acessar essa caixa preta, se você ainda não está tendo clareza, enxergando, né? Para você acessar essas informações dos animais e tudo gravado, tá? E você poder ouvir e rever o que faz sentido para você. E recomeçar diferente. Essa é a proposta, tá? E assim, eu queria falar para vocês. Então, é uma coisa que eu quero falar com vocês. A gente está numa lunação de Câncer, mas a gente está uma lua cheia em Peixes. Então, lunação em Câncer, a lua cheia em Peixes. Então, tá um movimento muito intuitivo, de muita intuição. Então, fica mais recluso, observe mais sua voz interior, escuta a sua intuição. Sabe aquela vozinha que fala, não é nada disso não. Às vezes sua intuição tá dizendo há tempos, mas você insiste nessa mesma fórmula e essa fórmula não resolve nada de sua vida. Você não sai do lugar. É porque você tem que ouvir a voz de dentro. É essa voz dessa intuição. Então, esse momento tá sendo um momento incrível, porque essa lua também ela tá fazendo um trígono para o Sol em Câncer, trazendo mais essa informação desse poço, dessas sombras e desses tesouros. E a gente também tá tendo, a Lua também tá fazendo um sextil, ontem ela fez com Júpiter. Júpiter tá em Câncer, também mostrando tudo isso, tendo uma retrospectiva de tudo que foi sua vida até aqui, como foram as coisas, tudo às claras. Muitas ilusões caíram, a verdade sobre as pessoas, os engodos, as intenções reais por trás de um discurso e tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir e descriar. E tem uma situação também que vocês não sabotar, não ficar na energia da preguiça, porque Lua fez uma oposição a Marte, Marte está em Virgem, Virgem é o trabalho, é o foco, reavalia, volta, analisa a teoria, veja se está dando certo, veja os documentos, aquilo que você está evitando fazer, sente e faz, foca, avalia se isso é verdadeiro, avalia essa teoria, se conecte, medite, acesse os animais se você já está aí na mentoria, se você já tem acesso a alguns animais, volta para esse saber. Destrói e descria os vícios de ouvir os outros da rua. Destrói e descria de querer as fórmulas prontas, de você ficar ali naquele vácuo, aplaudindo auditório, como sempre, e mais uma ilusão. Às vezes sai da religião, mas caiu em outra ilusão. Vocês estão me entendendo, né? E aí fica aquele sensacionalismo, e aí só muda lé com cré, mas continua na mesma patifaria, percebe? Então se liga nessa energia, tá? Porque tudo é a forma como você trabalha. Você pode frequentar um templo, uma religião e não ser fanático, não ser idiotado, percebe? Utilizar, sei lá, não sei o que você gosta ali. Mas você pode também cair no poço, sabe? E ficar um estúpido, um imbecil. Repetindo um padrão que nada a ver. Então, como seria você ver as teorias do mundo, mas não se afetar por elas? Mas ter a sua teoria, a sua verdade. O quanto que é isso que a vida está lhe pedindo? O quanto que é isso que o planeta está pedindo? Pessoas de verdade.
Pessoas que têm para contribuir. Qual a verdade de Cris? Ah, isso faz sentido, eu vou pegar isso aqui da verdade dela. Isso agora nesse momento serviu para mim. Ah, serviu no passado, agora eu já tô querendo outra ferramenta. Percebe? Não faz ninguém de guru. Ah, isso aqui, ó. Ah, é a verdade de fulano. Ah, que legal, a contribuição de fulano. Ah, a contribuição de fulano. Mas sem se atolar, sem esquecer de você, ok? Bom, é isso que eu queria falar com vocês. E eu acho que ficou muito grande. E outra hora eu vou abrir a live só pra tirar o tarô. É porque eu tô com minha avó, que ela não tá muito bem. Eu tô aqui, mas tô sentindo a energia toda no corpo dela. Tá meio foda, viu? Então assim, essa semana eu já fiquei surda de um ouvido, achei ótimo, porque eu não fui pra médico, tá? Porque ele vai resolver, ele vai voltar a funcionar direito quando eu ouvir o que eu preciso ouvir, que tá dentro e não fora. Entenderam, né? Tô fazendo essa alquimia aqui com ele. Que a energia, ó, dança. Minha mãe já faleceu, né? Minha avó já tá no caminho de morte. Eu espero que ela dure mais 10 anos. O meu ego pede que ela dure mais 10 anos. Então, o que acontece? Ó, aqui é um útero, ó. Ó, percebe, Cris? Eu tô bem consciente. Então, assim, é um útero o ouvido. Tem o formato de um feto. É o que você recebeu no útero quando você estava gestando, sendo gestado. E é um padrão, né? É o mundo como você recebeu. O que você está ouvindo? E o que você está falando no ouvido das pessoas? Qual é a mentira? Isso é verdade? Como seria você se responsabilizar pelo que você fala e o que você ouve, o que você bota pra dentro? Então, amores, é esse momento, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Fica aí, porque vai que é no finalzinho que você tem a virada de chave. Eu, se fosse você, ficar mais um pouco. Então, são dias lindos para você trabalhar a sua sensibilidade. A lua cheia em peixes também. Eu tenho lua em peixes, tá? Na casa da minha rotina, do meu dia a dia. Só luada. A lua em peixes também fala de talentos, de você acessar possibilidades artísticas. Peixes é isso. A fuga verdadeira é a arte, amores. Quem é que fala isso? A fuga verdadeira que lhe enaltece, que lhe deixa pleno, que lhe deixa sendo assim um co-criador incrível, divino na natureza, são as habilidades artísticas. Como é que você está com relação a isso? Essa leveza da arte, como seria desenvolver? Tocar um instrumento, cantar, dançar, pintar, fazer artesanato, não sei o que, né? Como seria? Tá bom? Então é você. Eu tô fazendo esse convite para vocês, tá? Falem comigo, vocês podem fazer um pacote se vocês estão escolhendo. E se vocês verdadeiramente estão dispostos a mergulhar em tudo isso, tá bom? Venham e a gente vai conversar depois, de uma outra ocasião, porque eu sempre falo, eu fico demorando para fazer live. Quando eu faço live, tem uns barulhos de construção ao redor. Itacaré era assim, é porque eu tenho que falar mesmo com barulho. É porque eu tô falando. Quem é que tá disposto a ouvir essa verdade nesse momento? É quebrando os cabaços. Otaviano Maia fala, excelente essa live, muito forte, parabéns. Barras de Axis Sergipe diz, recebo com gratidão. Então, meus amores, é sobre isso, tá? Eu acho que já tá na hora de encerrarmos. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui o pêndulo pra ver se... Então, eu tô conectada com a aranha, né? Quero ver se o animal desse momento da academia é a aranha. Verdade? Ok, é a aranha. Vou colocar aí no feed algumas postagens sobre a aranha. Vocês podem entrar em conexão com essa força. A aranha, ela é perfeita. Ela trabalha com limpeza, ela trabalha com proteção. Se cair na rede dela, ela creu. Ela tira os agentes externos, agentes inoportunos da teia dela. A teia dela é a vida dela. É a vida dela. Os negócios da vida dela, que é a própria vida dela. Então ela cronometra, ela tece, ó. Ela tece aquela teia, ela tece a teia perfeitamente. Com toda a paciência. E ela tem clarividência, clareaudiência, a maga, né? E ela também é artesã do mundo animal. Também ela trabalha com a arte.
olha a obra de arte que é a teia de uma aranha. Então é uma medicina maravilhosa. E algumas pessoas têm esse bicho na sua energia. Eu tenho uma aranha que toca até piano comigo. E eu tô percebendo assim, no final da live, eu vou perguntar se é a aranha que vai continuar a gente aqui. Então, o animal de poder, a medicina desse encontro de hoje é a aranha, tá? Então, ela também elimina os traumas passados, ela tira situações, pessoas que não fazem mais parte dessa consciência. Em todos os lugares onde você já fechou um ciclo, sabe? Mas energeticamente você não fez esse divórcio. A constelação, ela faz muito bem isso. O Theta Healer também. E as próprias sessões de barras de facelift, as sessões de barras de corpos do Axis e a própria sessão também que a gente faz aqui do Cris Convida, que não é a do Axis, tá? Claro que eu também trabalho com sessão de barras, mas quando eu falo sessão de barras do Cris Convida, é com os meus conhecimentos, tá? Ancestrais, inclusive. Mas é você desfazer essa teia. É você entender que, ok, eu acabei um ciclo, mas não vou viver no passado, eu me equivoquei, era a consciência que eu tinha, sabe? Porque tem situações agora, muita gente que eu tô, inclusive, atendendo, que as pessoas estão assim, Cris, quando eu olho para aquele relacionamento, me dá vontade de vomitar. Não é possível que eu fiz isso, que eu me dediquei tanto, eu me arrependo. Não, destrói e descria. Era a consciência que você tinha naquele momento. Faz as pazes com o seu passado. Da agora em diante, você fala assim, vou fazer melhores escolhas. Vou fazer melhores escolhas que efetivamente sejam verdadeiras para mim. E que efetivamente sejam nutritivas. Então, destrói e descria. Como seria você morrer e renascer para a sua vida? Morrer e renascer para os seus negócios? Morrer e renascer para os seus relacionamentos afetivos? Morrer e renascer para o seu posicionamento familiar? A sua relação com o dinheiro? Porque com a saúde do seu corpo? Porque, amores, se você faz dessa forma, usa essas ferramentas, e como bem ensina Plutão, e o próprio Urano, e todos os planetas, a morte e o renascimento não necessariamente é física, é uma lei da vida. Você não é mais a pessoa de ontem. Serão novas pessoas que você vai criar nessa vida. Novos clientes, novos negócios. Como seria você entender que um ciclo se encerrou? Como é o herói? Como é a jornada do herói? Como uma astróloga que eu estava assistindo, que ela falou, Mário Gross, que você ficava passando por tudo aquilo, morria, mas o herói ele não fica preso à derrota. Ele passa para frente, olha para o presente e segue. Entendeu? Venci um dragão. Você está fechando um ciclo de alguma forma. E se essa live chegou para você e você está aqui até agora, você fechou um ciclo. Mas é importante você reconhecer isso. Mercúrio em Leão. Cadê seu poder pessoal? Cadê sua dignidade? Fechou um ciclo. E não queira meia boca. Não queira teorias de migalhas. Se não está funcionando, tá tudo bem. Em todos os lugares onde você está com aquele pensamento de tipo, não sou fiel, estou saindo desse clã, e agora eu vou ficar onde? Vou ficar sozinho? E se estar com você mesmo e com suas próprias únicas teorias foi o início de tudo? Entende? Então é você falar assim, vou olhar para frente, não vou chorar pelo leite derramado, mas diga não. Para aquilo que você acessou consciência, que você sabe que não funciona, diga não. E é assim que você vai enraizando de verdade e não ficando lama. Raiz mole na lama. A árvore não vai subir, não vai ser frondosa, não vai ser única e não vai dar frutos saborosos, percebe? Então é sobre isso. Tá, amores? Muita coisa para falar, né? Acho que eu vou ter que fazer lives mais vezes na semana para não ter tanta informação para passar para vocês. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Gratidão, Otaviano. Espero você lá no YouTube, senhorzinho, por favor. Gratidão a todos. Barras de Axis Sergipe, Maria Célia Pacheco, Maria Silva, Sundi, Sandive, Escola de Mergulho, Pri, oi Pri, um beijo, Rose Stolze, Raíssa, todo mundo que passou aqui, Tayane Santos, Augusto, doutor Augusto, um abraço, Tayane, Ismarli, Faustino, beijos,
Otaviano fala, hoje ela está cortando igual a espada de samurai. Ele é muito engraçado, esse cara. Estou iniciando a minha missão, entendi tudo. É tempo de renascer em consciência e parar de criar miséria. Exatamente. Sem mimimi, aqui é live para adultos. Uma oportunidade de trabalhar a adultez. Adoro, vou contratar Otaviano para as minhas lives. Esses dias eu estou me sentindo uma explosão. Exatamente isso. Cris, faz todo sentido. Sinto uma reorganização interna bem profunda. Exatamente. Não, ainda não. Lore adorou as cores da minha roupa de hoje. Uau, chocante. É isso aí. Tem algo bem interessante que eu li aí agora sobre essa reorganização interna. Para encerrar, eu vou falar disso. Que essa lua cheia de Capricórnio, olha que interessante, né? É considerada a lua cheia de Viado. Viado é da família do Etílope, que é da família do fazer. Porque tem uma energia assim, acesso à consciência, mas o que se requer. Tem uma energia de novas atitudes também, tá? E como é de uma alunação, porra, mas a lua cheia em Capricórnio, olha que desafio, que dicotomia, logo as copas das árvores, objetividade, o que eu quero criar, manifestar. E ao mesmo tempo a gente tem 29 dias, que é as fases da lua, onde a gente está olhando as emoções, muito sensível, como se estivesse na carne viva. Muita intuição, muita coisa. E numa lua cheia em peixes. Olha como a natureza é perfeita. Que nós estamos agora, esses 3 dias, com a lua cheia em peixes, que é no momento que a gente está fazendo a live. Então, e aí, tá vindo esse negócio. É uma reorganização íntima, profunda. E as pessoas que assistiram essa live, e as pessoas que vão assistir, porque eu sei que as pessoas assistem e eu vejo lá as visualizações, 100, 120 visualizações em 24 horas e o que mais é possível, como pode melhorar. E eu convido todos vocês para o canal do YouTube, Cris Convida. Segue lá, comenta, compartilhe as lives que eu vou voltar a colocar lá. Para acessar também um novo público, né? Que tem gente que não tem Instagram, mas vive no YouTube. É uma nova rede. Então, pedindo também contribuição ao YouTube, a essa entidade e também ao Instagram, para a gente divulgar essas verdades para aqueles que estão prontos para ouvir, né? E aí, essa lua cheia, né? Poxa, essa dicotomia, exatamente. Então, você está se reestruturando. Esse Câncer, mas com as estruturas de Capricórnio, com a objetividade. Então tem uma energia também de racionalizar o emocional. Que é aquilo que o Axis fala, ser infinito não sente, não pensa, não fica de mimimi. Isso é uma ferramenta interessante do Axis. Além de muitas outras, a gente também trabalha com muitas consciências do Axis, tá? Mas não só com o Axis. E aí, olha só. O que acontece? Então é você trabalhar essa contribuição. A seiva sobe, nutre a copa, nutre os frutos e o fruto vai e comunica com a seiva. Então a gente está tendo essa comunicação clara do que precisa melhorar para manifestar melhor e do que precisa melhorar internamente, que são as emoções. E para encerrar, eu vou encerrar com esse aqui, ó. Lua cheia do Viado. O que é o Viado? É o antílope também, que é a energia dos chifres, de você acessar uma nova consciência e que adentra na terra, atravessa todo o seu corpo, até sua seiva, como se você fosse planta. Recebe isso e uniformiza. Traz essas informações, atualiza suas células, atualiza suas moléculas. Nesse sentido, percebe? E aí eu vou encerrar falando isso. Você está prestes a adentrar em um ciclo de renascimento silencioso, que é as águas profundas de Câncer, sua intimidade mais profunda e poderoso. Algo dentro de você se firma, amadurece e escolhe com clareza o que veio viver. Você deixará para trás o que era peso, o que era ruído, o que era distração, o que não passava de uma ilusão e de fuga. Fuga que não levava a lugar nenhum. E você começará a construir uma vida que realmente faz sentido, que é verdadeira para você, com aquilo que funciona para você e para ninguém mais. E, portanto, é consistente e verdadeira. E aí a prosperidade vai lhe acompanhar.
e naturalmente o ânimo de viver e novas criações. Suas raízes estão se fortalecendo, sua voz interior se eleva e o mundo começará a responder à sua presença em novas oportunidades, novas conexões significativas e verdadeiras, portanto, novos relacionamentos, novos clientes, novas parcerias, novos amigos e um novo e verdadeiro reconhecimento merecido. A partir de agora, o convite é que nada seja como antes. Você se tornou a base da sua própria liberdade. É o resumo dessa live. E se você ainda precisa de mais informações, se você sentir que você ainda precisa receber de forma personalizada algo aqui do Cris Convida, eu convido vocês, estou à disposição. Mandem um zap pro 71992370053 ou fala comigo no privado do Instagram, @CrisConvida, ou fala comigo aí nas mensagens do canal do YouTube, que a gente pode agendar, a gente pode lhe escutar e você pega mais ainda ferramentas para você tocar e seguir nesse foco. Se você sentiu que essas palavras finais têm tudo a ver com o que você deseja intrinsecamente no seu coração, é porque o Cris Convida para você, todas as nossas lives, tem outras lives além dessas do YouTube, tem muitas lives aí de 2 meses importantíssimas sobre esses movimentos catastróficos e super poderosos astrológicos que a gente fala. E nós vamos encerrar com essa energia da aranha, que foi a medicina que nos honrou aqui hoje, o animal de poder, esse ser de contribuição que nos trouxe. Eu vou colocar uma foto da aranha, escrever um pouco sobre ela, para acessar mais ainda essas possibilidades, tá bom? Um grande beijo, porque é isso, o Cris Convida é assim, a gente conversa com os astros, conversa com as coisas, conversa com os animais, conversa com os seres sem corpos, com corpos, e conversa principalmente com a nossa voz ancestral, dos nossos conhecimentos, porque você não se resume a essa condição financeira que você está hoje, você não se resume a essa condição familiar que você está hoje, você não se resume a esses relacionamentos que você criou até aqui, você não se resume a esse corpo, nem muito menos a essa cultura e essa sociedade. Você é 1 bilhão de anos, você já teve, tá aí, registrado em suas células, registrado em suas moléculas, todos os seus registros do passado, onde você foi e manifestou versões grandiosas de você mesma. E quantas mais versões grandiosas, apoteóticas, orgásmicas, incríveis você pode ser, para ser cada vez mais uma mega contribuição planetária para esse planeta e para toda a humanidade, que efetivamente é nossa família. Um grande beijo e até o próximo.